Vidas negras importam. Não, Alzira Rufino. Não sei se tirei a coraça, não sei se rolei na cachaça, não sei se curei a ferida, pois não suporto a ausência quando os outros dizem não. Só sei que a violência é essa marca rotulada, essa coisa velada. Não. Minha vida diz não. Salve, meu nome é Plínio Camilo. Numa das tentativas da gente começar, aí eu peço a paciência de todos e tenho aqui para apresentar notas, conhecimentos, gerações, com oferecendo essa conversa para Maria Aparecida Rita Moreira e para Manuel Francisco Filho. E aí eu tenho o prazer de estar aqui com a paciente Juliana Sankofa. Salve, Juliana. Agradeço a gentileza, querida, sua paciência das superações dessa questão da gente estar fazendo as coisas, cai energia, todas essas coisas aí, e a gente está conseguindo. Muito obrigado a sua presença, querida. Bem-vinda. Eu que agradeço o convite e essas coisas acontecem mesmo, mas tudo bem. Em nome da literatura, a gente está aqui o tempo todo. Vale a pena estar e superar qualquer coisa que venha, sabe? Com certeza, bem falado né, pela literatura. Querida, por favor, Juliana, se apresente outra vez, por favor. Meu nome é Juliana Cristina Costa, como é registrado na minha certidão de nascimento. Eu me autonomeei Juliana Sankofa, mudei o meu sobrenome para uma filosofia africana, porque essa filosofia ela já fazia parte do meu caminho reflexivo há muito tempo. E essa mudança ela se deu por causa de um episódio em que o meu poema ele foi associado a uma pessoa que tinha o mesmo nome que o meu. O meu nome é muito comum e eu não tinha consciência que meu nome era muito comum. Mas aí, quando eu vi repercutir o meu poema associado a um outro corpo que não era o meu e que também não era nem negro, eu fiquei meio assim pensando: poxa vida, como é fácil, né, ser branco no Brasil. E eu falei: não, se joga meu nome na rede social, na internet, não aparece a minha imagem. Então, porque o meu nome é muito comum. Então, eu resolvi me chamar de Juliana Sankofa e a produzir os meus textos assinando por Juliana Sankoff, e aí deu uma mudança na recepção da minha obra, ou nos algoritmos, alguma coisa aconteceu que ficou fácil me achar o meu corpo, esse corpo que produz os poemas, os quais eu assino. Então, a partir de 2018, eu assino como Juliana Sankofa. Agora caminho para inserir esse nome também como um nome no espaço acadêmico, porque eu acredito que o sobrenome ele carrega uma história. E o Costa, a gente sabe qual que é a história, se for pensar o nosso passado escravocrata e tal, de onde que vem esse Costa. Então, achei o Sankofa como uma possibilidade de resgatar um nome que eu não conheço, sabe? Um sobrenome que eu não conheço da minha linhagem, que foi apagado, mas que eu sei que ele existiu, que ele existe em algum lugar. E o Sankofa é esse querer ir buscar para construir o hoje e pensar no futuro em que eu me reconheça plenamente nessa relação que eu tenho com o meu corpo preto, com a minha história preta. Não, isso é muito bacana, muito interessante, né? Essa parte eu não recordava. Recordava dessa história, mas assim, do texto ser roubado, né? A palavra é essa, né? Ser apropriado, uma outra apropriação. Bem interessante. Você está falando de onde? De onde é esse seu primeiro território, querida? Eu estou na minha cidade natal, João Molevade, a cidade que eu vivi grande parte da minha vida, mas eu andei muito, né? Eu fiz a minha graduação em Viçosa, Minas Gerais, em Minas Gerais também. Aí eu fiz o meu mestrado em Juiz de Fora, que eu morei por alguns tempos, mas eu morei depois de João Molevade mais vezes em Viçosa, Minas Gerais. E estava morando em Uberlândia, porque eu precisei fazer algumas disciplinas lá, presencialmente, porque Uberlândia, a UF, é onde eu faço meu doutorado. Então,
João Monlevade é a minha terra natal, mas eu tenho outras terras afetivas. Viçosa, Recife, principalmente Recife é uma das cidades que eu gosto depois de João Monlevade. Salvador também, que é um território de afeto para mim, das pessoas, das amizades. E quando eu falo território de afeto, é os lugares que eu vou com mais frequência, como se fosse mesmo uma cidade natal. E é isso, hoje eu estou em João Monlevade. Não, interessante. Perfeito. Nos escureça, por gentileza. Você, qual graduação, qual mestrado, que área, como foi para que A minha você fez? graduação foi em letras, literaturas, né? Eu fiz português. O meu mestrado foi em estudos literários. Eu estudei a Cristiane Sobral e a Ana Elisa Ribeiro. A Cristiane Sobral é uma escritora negra que a maioria conhece. E a Ana Elisa é uma escritora branca que tem uma produção muito interessante também, em que eu analisava, na minha pesquisa de dissertação, como que a representação do feminino por essas mulheres carregava a racialidade. Como que o feminino era diferente, a forma como elas representavam o feminino era diferente, e como que isso não era abarcado pela crítica literária. Então, essa foi minha pesquisa, e com a pesquisa eu consegui pensar categorias universais da literatura, como o eu lírico, como não sendo é, algo sem cor. Aí eu coloco o conceito de eu lírico racializado, para pensar que todo eu lírico é racializado, embora a gente tenha uma poesia branca que ela não fala a cor e nem o cabelo que tem, porque não é importante para ela, está na hegemonia, então não é importante para ela. Uhum. Acho que Aí é eu tenho universal, né? é o, Acho que é universal. é o transparente, é o esposo do mundo, é o corpo zero, é o barro Sim, que Deus jogou no mundo para fazer o resto, entendeu? exatamente. É o Então eu barão, barão primo, barão primal. Boa, é boa. verdade. E aí eu fiz essa pesquisa em 2018, encerrei o mestrado e fiquei quase 4 anos longe do espaço acadêmico. E em 2022 eu começo o doutorado. Aí o doutorado eu começo na Universidade Federal de Uberlândia, mas eu tentei outros processos seletivos e um deles foi a Unicamp, que a experiência foi muito péssima na entrevista, porque a professora me tratava de um modo muito estranho, assim, sabe? Ela o tempo todo me dizia que eu era forte, sem me conhecer. Aí até hoje eu não entendi qual que é esse forte. Eu sabia que se eu respondesse algumas coisas, talvez a vaga estivesse garantida. Mas eu resolvi não responder da forma como que eu acho que seria o ideal para ser aceita num programa. Aí fiquei com a minha segunda opção, que é a Universidade Federal de Uberlândia, onde eu fiz uma parte das disciplinas online e depois eu comecei a frequentar o espaço da Universidade Federal de Uberlândia em 2023. Aí eu retorno presencialmente para esse espaço, que é o acadêmico, que tinha me adoecido lá no período do mestrado, e que eu achei que não iria me adoecer no período de doutorado, mas ledo engano. É um espaço que ele não está preparado ainda para os nossos corpos em termos de agências epistêmicas. A universidade ainda não chegou nesse patamar revolucionário, embora tenha bastante professores revolucionários lá dentro. Mas em termos de prática, ela não chegou a esse momento ainda. E a partir dessa existência dentro da Universidade Federal de Uberlândia, eu venho construindo, já no caminho de quase finalização, a minha tese de doutorado, que é sobre Miriam Alves, que é uma escritora que me inspira, que me acompanha, que faz parte desse Sankofa, que é o meu escrever. Ela faz parte desse processo. É a escritora que eu conheci pelo livro, que depois eu conheci presencialmente, e que desde então, quando eu era bem jovem, lá em 2012, 2013, ela
começamos a nos tornar muito amigas. Muitas conversas sobre literatura, muitos diálogos fervorosos sobre coisas que eu tinha naturalizado como verdades dentro da academia, que ela falava assim, ó, não é bem assim, não. Aí eu olhava assim, mas por que que não é bem assim? Então, a escritora Miriam Alves, ela foi um elemento formativo na minha perspectiva enquanto pesquisadora negra hoje. Então, quem me formou enquanto pesquisadora negra não foi o espaço acadêmico exclusivamente. Foi aquilo que a Nilma Lino fala do movimento negro educador, foi a Miriam Alves, foi outras escritoras, Odaída Alves, Crislane de Recife, Joaninha Dias, Inaldete Pinheiro, a própria Cristiane Sobral nos diálogos e outras intelectuais negras também, como Fernanda Felisperto, Francis Silva, e outras que nos diálogos com elas, fora do espaço acadêmico, principalmente, eu pude aprender uma série de coisas que não era possível dentro da academia, pelas leituras que eu era expostas constantemente. Então, eu venho desse lugar formativo oficial, legitimado pela hegemonia e pela sociedade como um todo, para um outro mais oral, entre as interações, entre o que a gente gosta de falar, entre o aquilombá, né, que forma, o aquilombá que forma, e venho nessa, e existo nesse espaço, nessa posição privilegiada. E quando eu falo nessa posição privilegiada, é no sentido que estar nesses espaços de dialogar com essas pessoas me permitiu criar em mim uma perspectiva diferente para lidar com a literatura, que é uma perspectiva que não é oferecida dentro da academia, para pessoas como eu, para outras pessoas negras. Sim, né? E aí é ótimo que você põe um montão de interrogação. A pergunta fala, tá, qual é a posição? Conta, multiplica para a gente, por gentileza. Qual posição? O que esse mulherio, né, lhe trouxe Então, e pode nos trazer? eu vou pegar pela Patrícia Hill Collins e pela Audre Lorde também, que é uma das intelectuais que eu leio e que me move também na minha pesquisa. A Audre Lorde fala sobre a posição outsider, que é ser estrangeira ocupando espaço. Quando você está num espaço e que você não é vista como parte daquele espaço. A Patrícia Hill Collins, anos depois, fala a mesma coisa, com diferentes nomenclaturas. Ela fala outside win, né? Estrangeira interna. Ela fala uma coisa assim parecida. Então, a gente está num lugar de estrangeira, de estranha, na academia, na universidade. E a gente, por estar nesse lugar, a gente percebe, né, nas relações lá dentro uma série de coisas, a gente acessa nas relações lá dentro uma série de coisas, a gente observa o que tá sendo ensinado para a gente de diferente modo, porque a gente está lá dentro, mas a gente é formado por outras coisas, por outras pessoas, por outros mestres, né? Principalmente do movimento negro. Então, essa posição é uma posição que a academia ou o ambiente de trabalho que você está não te trata como pertencente. E você tem consciência que você não é pertencente, não é tratado como pertencente. E essa posição, ela pode gerar traumas, né? Inúmeros traumas, ou a depender de qual caminhos que você siga, ele pode gerar essa posição privilegiada de que é saber onde você está, ter conhecimento das ferramentas que estão ensinando e ter acesso a outras ferramentas. Aí entra num conflito, inicialmente sim, mas depois entra numa harmonia, quando você consegue achar uma harmonia para isso, para essas dupla posição de estar lá dentro e não estar. Então, é essa posição que você está num lugar, você está interagindo, construindo o saber neste lugar, mas você não é dependente desse lugar. Ele não é o lugar que te forma ou que te trata como agência, vamos dizer assim.
Não sei se eu É, consegui explicar não, muito. não, e principalmente, lógico, todos nós tivemos essa experiência, porque tem um momento antes, quando você percebe que esse lugar, ele é um lugar meio, né, não é um lugar fim, né, porque muito, a decepção é, aquilo é um lugar fim, lógico que não, ele é um Uhum. fim, mas é um lugar fim, você tem que assumir que ele é meio, o problema é que muitos de nós vivemos esse como lugar fim, e essa frustração nos expulsa desse espaço. Sim, Esse espaço não é para mim, eu vou embora. Você já deu um outro momento, quando você superou, percebeu que esse espaço é um espaço meio, que esse corpo negro é um objeto não familiar, né? Então ele não é recebido, é aquele inseto não familiar que é ali e que é tolerado, aceito, ou até tido como pitoresco, né? Você é forte, você é, né? É essa história. Brabeira, verdade. brabeira. Entendi. Não, não. Ficou bem escuro mesmo, assim. Tá, volta um pouco na questão da Cristiane Sobral, que ela é ela como a Miriam, né, com todas que você falar, principalmente as escritoras brasileiras, elas são escritoras, e principalmente hoje, que estão tendo uma importância, estão tendo a importância devida, merecem mais, mas estão tendo uma importância devida. Tanto a Cristiane Sobral, ela está sendo, os livros dela são pedidos em vários vestibulares, Brasília, Goiânia, Paraná, essa história. Miriam está sendo estudada merecidamente, né? Foi indicada, Conceição Evaristo trouxe ela e tem que trazer mesmo, que são todas ali vindas. O que você fala dessa escrita da Cristiane, da sua escrita também, da escrita da Miriam? Essa escrita Então, negra feminina. então o meu contato com a escrita feminina negra foi com a partir da Miriam. Depois eu conheci a Cristiane Sobral enquanto escritora. Quando eu li a escrita de Miriam, eu falei, nossa, eu já escrevia, mas eu não publicava. Então eu escrevia há muito tempo e não publicava. Aí, quando eu entrei no espaço acadêmico em 2011 e comecei a conviver com o NEAB Viçosa e tal, e os membros do NEAB Viçosa me apresentar a literatura negra, Neab eu, Viçosa, é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, só que o NEAB Viçosa ele não é um NEAB institucional. O NEAB institucional, ele nunca foi o NEAB institucional. Ele existiu por muitos anos sem ser o NEAB institucional, e sim movimento estudantil, o que me formou muito bem, inclusive. E eu tive na UF, eu tive contato com o NEAB institucional e digo que eu prefiro ainda o NEAB movimento estudantil, né? Porque me faz mais sentido. Aí o NEAB Viçosa, ele me apresentou a Miriam Alves, Mulher Matriz, eu lembro direitinho, o meu espanto com esse livro. Eu falei, ótimo. gente, que eu senti, eu li assim, eu ficava assim, impactada. Eu escutava a voz de Miriam Alves nesse livro. Eu era como se ela estivesse conversando comigo, contando a narrativa que ela apresentava neste livro. E aí, quando me emprestaram esse livro, e eu cheguei no final e vi que era uma mulher negra, eu nunca tinha visto uma foto de uma escritora negra que estivesse no fim de um livro assim, eu fiquei assustada. Eu fiquei, comecei a falar disso uma semana direto. Como assim é uma escritora igual a mim? É negra, é preta. E aí eu comecei a procurar a Miriam Alves para seguir na internet. Falei, não, vou seguir essa escritora. E aí eu encontrei ela na rede social e falei assim, eu vou mandar um oi, eu não mando. Mando um oi, eu não mando. Ela é escritora, não vai dar atenção. Aí surgiu uma oportunidade de um evento em Viçosa e eu falei, gente, a gente tem que convidar a Miriam Alves para vir aqui, a gente mobiliza o que for, vendemos algumas coisas, mas a gente vai ter que trazer ela aqui. Aí o pessoal, mas será que ela vai aceitar o convite? Eu falei, eu vou perguntar. Aí eu cheguei para conversar no Message, no chat do Facebook com a Miriam, e eu fui bem tímida. Ela brinca com isso até hoje. Ela fala: eu não esqueço de como você se aproximou. Eu cheguei, tudo bem com a senhora? É, o NEAB vai fazer um evento e a gente gostaria de
chamá-la, queremos saber quais são as suas condições e se a senhora aceita o convite. E expliquei um pouco do que era o NEAB Viçosa. Ela leu, demorou uns 5 minutos para me responder e falou assim: aceito. Para quê? Ela demorou a me ver na conversa novamente. Porque eu fiquei, eu acho, horas entusiasmada com o aceite dela, que eu saí falando para todo mundo, ela aceitou. Aí, quando eu lembrei de voltar na conversa, já tinha passado mais de uma hora. E aí eu fui, agradeci, aí ela foi presencialmente a Viçosa, aí eu conheci. é, conheci, conversei bastante, conversei sobre literatura, conversei sobre o impacto daquela obra que eu tinha lido para mim e como que parecia com aquilo que eu escrevia de alguma forma, e mostrei para ela algumas coisas. E ela falou: você tem que publicar nos Cadernos Negros. Foi a primeira vez que eu escutei Cadernos Negros na minha vida, foi pela Miriam Alves. Em Ah, 2011. era 2012 ou 12, 2013. 12, legal. Mais ou menos. Porque eu entrei em 2011 na universidade, aí eu fui entrando no ambiente do NEAB, e em 2012 que eu tive contato com a literatura, mais ou menos. Foi nesse, Legal. nesse momento. Aí ela me apresentou os Cadernos Negros e eu falei sim, vou ver como que eu participo disso. Aí um ano depois, aí eu comecei a participar da seleção dos Cadernos Negros, mandando texto e tal, e fui. Os meus poemas foram aprovados pela comissão que analisava e iniciei a carreira publicamente de escritora. E isso foi assim, mudou, sabe? É, o texto ele tem que ser jogado no mundo mesmo, porque a partir do momento que você joga o texto no mundo, você tem pessoas que leem. Não é que o texto ele tem que ser adorado, ele tem que ser lido. Adorado não tem como. Mas É a adorado, par... adorado não tem graça, porque daí ele não é criticado, não é melhorado, né? Adorado não, né? é, Ele tem que ele tem ser, que ser lido, ele tem que ele tem ser que lido. ser, Aí, tem que ser e, assumido, ele tem que ser sim, corporificado. e a partir do momento eu fui, comecei a publicar os meus textos nas redes sociais, a receber críticas, a receber inimizades, porque eram poemas que eles mexiam com a zona de conforto, e lógico, era uma linguagem que eu falo que a minha escrita ela mudou desde então. A escrita ela não é uma coisa fixa para mim, eu acho que para ninguém. Ela acompanha o meu amadurecimento à medida que eu vou vivendo, a minha escrita vai vivendo comigo, ela vai crescendo comigo. E eu lembro que os meus primeiros textos publicados, eles eram mesmo muito diretos, mais reivindicatórios, e eu acho que tem que ser reivindicatórios mesmo, mas eles não. As pessoas se bloqueavam em relação ao que eu estava dizendo, porque tocava na ferida. E quem está machucado não vai te ler. Quem está machucado não vai conseguir ler aquilo que fere. Então, foi modificando algumas coisas na minha escrita, eu fui mantendo algumas marcas dela, o humor, a ironia, que é uma coisa bem presente desde o primeiro momento, porque eu sou uma pessoa, nos dias comuns, também irônica, então a minha escrita vai ser irônica mesmo. Eu reajo à sociedade de forma irônica, eu reajo ao racismo de forma irônica, então eu sou irônica. E aí, ao longo dessa vivência com esses textos sendo publicados nas redes sociais e acessando os leitores mais facilmente, eu fui entrando para outros gêneros, como a sátira, porque eu já trabalhava com poema irônico. A sátira foi assim, quase que que o encontro perfeito. E aí eu comecei a publicar algumas coisas nas redes sociais, ainda na graduação. O meu primeiro conjunto de sátiras se chamava o Castelo Acadêmico, que está publicado num blog chamado Ecos da Periferia, em que eu criticava o espaço acadêmico, isso ainda na graduação. No final da graduação, 2014 para 2015, que era quando eu estava finalizando mesmo eu finalizei em 2015 a minha graduação, então, bem no finalzinho da graduação, por causa de um episódio de racismo, eu fiz uma coletânea de sátira chamado
o castelo acadêmico em que eu pegava algumas figuras das situações e transformava em algum personagem caricato. Aí tinha a bruxa, tinha coisas de castelo, de contos de fadas que a gente acha que não existe, como a gente também, algumas pessoas no meu meio acreditavam que racismo não existia. Então, se racismo não existia, os contos de fadas também não existem. Então, eu vou colocar tudo no mesmo balaio na minha escrita. Aí depois, no mestrado, novamente com situações de racismo no espaço acadêmico, eu criei os diálogos com fulaninha, que foi, eu já estava num desenvolvimento da sátira mais avançado, porque eu já escrevia muito. E os diálogos de fulaninha foram 2 anos seguidos, se eu não me engano, o período todo do mestrado, escrevendo diálogos com fulaninha. Me gerou uma perda de orientação, porque a professora, a Ela ficou professora ela magoada. Ela pegou um texto e tinha e me marcou uma reunião tentando me pressionar, mas eu não cedo a pressão. E ela falou assim: eu tenho medo de parar nos textos da Juliana. Aí eu falei: a senhora é racista? Aí ela: não, então por que que a senhora está com medo? Se é racista, tá lá. Se a senhora não é, porque a senhora está se denunciando aqui para mim. E aí foi, assim, por mais que a reunião que ela ficou chateada demonstrou ter esse medo de aparecer nos diálogos com fulaninha, porque o resto da faculdade toda aparecia, é, terminou a conversa mais assim, amistoso, mas aí ela achou que eu iria manter na relação de orientanda e orientadora, e eu falei que se ela não confiava em mim, eu não posso confiar nela também. Então aí rompi e tive um terceiro orientador. E no mestrado foram 3 orientações. A primeira, eu não entendi a dela até hoje, porque até hoje ela olha para minha cara com ódio, mas eu não sei ainda qual que é a minha parte da culpa. Eu sei que eu tenho alguma culpa, mas eu não sei qual que é. Aí eu acho que era o jeito mesmo, porque eu questionava, eu sou uma aluna que questiona, que fala, mas isso não faz sentido. Eu sou essa aluna, sempre fui essa aluna que fala, "Pô, essa teoria não faz sentido. Isso não estava escrito, entendeu? Sou esse tipo de aluna que questiona, não aceita. Eu nunca entrei no espaço acadêmico para aceitar a teoria. É para lê-las e ver se me fazia sentido. E se não me fizesse sentido, não é que eu ia jogá-las no lixo. Só ia assumir que não me faz sentido aquela teoria. Eu acho que isso incomodou essa professora de alguma forma. E assim, ela era até gente boa, mas sei lá o que aconteceu no meio do caminho que não deu certo a relação. Aí rompi com essa primeira orientadora, depois veio essa que estava com medo dos diálogos com fulaninha, e depois veio o terceiro orientador, que deu super certo, que acolheu a minha proposta, que leu o meu trabalho, e, enfim, foram 3 orientações. E eu foi um período desgastante para mim, assim. E eu falei, não quero viver isso novamente. Mas eu estou no doutorado, estou no terceiro orientador. Então, É de trinca, é de três. aí Perfeito. eu falei assim, já que está me mandando sinais, eu vou fazer isso na minha tese também. Todas as sessões da minha tese tem 3 subtópicos. O 3 me persegue. Então, Exatamente, trabalhar o três. E é interessante porque, assim, perfeito, a academia é importante, ela tem alguns ganhos, né? Tem alguns ganhos. Só que o atingir essa academia é aquela questão do poder serviço. Você consegue um conhecimento serviço, né? Não é um conhecimento poder. E muitos sim, se perdem por esse conhecimento. Eu sei, então eu lhe enfio uma teoria X, Y, Z e é essa que vai ser. E que não é, e que não dá para ser, né? Então a gente sofre muitas vezes com esse conhecimento poderoso, né? Que não pode nem ser questionado. É bem esquisito. Querida, eu vou pedir pedir uma gentileza se você pudesse ler algum texto seu para a gente aí fazer fazer um outro pedido, entrar nos griots. Pode ler um texto em seu, querida? 1 minuto que eu vou abrir aqui para ler.
Um dos últimos, um dos últimos que eu postei na rede social. Nossa, você sabe que já se atiçou aquela questão da curiosidade. Nossa, eu quero ver como ela é irônica. E aproveitando a todos e todas que estão assistindo, por favor, assine o canal, comente. É essa prática que a gente precisa, é essa validação que a gente precisa, de você assinar o canal, comentar, divulgar, para que mais gente ouça, né? Estamos aqui há 4 anos agora, né? Esse mês agora, de agosto, estamos fazendo 4 anos, né? De trabalhos, né? De entrevista, de ter trazido pessoas, de ser muito divertido. E para mim ter sido muito importante, está sendo muito importante. Então, por favor, assine o canal. Pois não, Juliana? O poema não tem título. Eu comecei a não colocar título em algum momento da minha escrita acadêmica. Eu falei, não vou colocar título. O título limita a interpretação do poema, ao meu ver, na Justo. atual circunstâncias da minha escrita. O poema é assim: onde estão? Ora, estão escondidas entre minhas cicatrizes, invisíveis ao olho nu. Ora, estão amarradas em meu corpo, prontas a explodir, devido às minhas crenças. Ora, as mastigo e cuspo ao chão, enquanto contemplo a longura das coisas. Onde estão quando eu estou no mundo branco das letras? Cativas em algum lugar, esperando que me digam como usá-las, na ilusão de que isso seja possível. Onde estão? Na jugular de qual cidadão? Em qual sistema? No quadro negro de qual professor? Lâmina contaminando as entrelinhas e que chamam de arma branca quando está nas minhas mãos. A palavra. Opa, opa, opa. Gostei do Arma Branca, querida. E aí vamos agora nesse momento, né, que é legal e importante desse nosso trabalho, que eu chamo que é o momento griot, onde a gente traz pretas e pretos, negros e negros que fizeram, alguns na literatura, que fizeram esse nosso estar aqui, né? E hoje a gente tem falar de Laudelina Campos Melo. É bem interessante falar também outra mineira de Poços de Caldas. Nasceu em 1904, filha de pais aforreados pela Lei do Ventre Livre, que é de 1871. Cresceu em um Brasil ainda profundamente marcado pela escravidão. Teve uma infância difícil, né? Aos 7 anos já ajudava nas tarefas domésticas, aos 12 anos, em um acidente, perdeu o pai, abandonou o estudo para cuidar dos irmãos, né? Enquanto a mãe trabalhava como lavadeira. Uma história. Uma questão interessante de Aldelina é que aos 16 anos, lá no Clube 13 de Maio, em Poços de Caldas, né, ela foi eleita presidente. Isso é bem interessante, mostrando como ela atuava, né? Ela trabalhava nesse tempo como trabalhadora doméstica, mas essa eleição mostra a capacidade de articulação política dessa moça, dessa menina com 16 anos, e um reconhecimento, né, da comunidade local. E essa experiência impulsionou para outros engajamentos que ela teve no futuro da vida dela, na Frente Negra, no Partido Comunista, né? E fundando associações de trabalhadoras domésticas, né? Começou a trabalhar como doméstica em vários lugares, inclusive foi da família de Juscelino Kubitschek, e aí teve uma militância. Em 1924, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, ela se casou-se, aqui em São Paulo, com Jeremias Henrique Campos Melo. Em 1936, ela fundou a primeira Associação de Trabalhadoras Domésticas aqui em São Paulo, entidade que foi fechada pelo Estado Novo, como o Estado Novo fechou várias associações, a Frente Negra e outras associações aqui. Se separou, né, e passou a viver integralmente da militância. Em 1951, ela saiu de São Paulo e mudou para Campinas, onde lá também fundou outra associação de trabalhadoras domésticas. Então, ela teve todo um trabalho de
formalização da profissão, inclusão dos direitos trabalhistas, valorização da mulher negra. Fez todo um trabalho de defesa disso tudo, tanto é nessa foto ela está com a Benedita, né? Em 1989, ela concedeu uma entrevista à historiadora que tornou um livro, uma dissertação, um trabalho muito importante. Nós temos esse livro pela editora Mostarda. Infelizmente, ela faleceu dia 12 de maio de 1991, aos 86 anos, em Campinas. Em 2023, foi oficialmente reconhecida como heroína da pátria. Então, é importante dar esse sinal, né? Falar um pouco de Laudelina, quanto é importante, né? Essa mulher preta tá fazendo as coisas, tá trabalhando, tá trazendo todas as coisas, assim. E é isso, né? Volto a pedir, por gentileza, assine o canal, né? Façam seus comentários, é importante. E a gente continua agora com Juliana. E aí me conta, né? Superando, porque você deixou bem escuro todos esses pontos, superando essas doenças. E como está sendo a sua escrita agora, essa escrita do seu doutorado? O que ele versa? Então, no início do doutorado, eu tive um conflito entre a minha escrita enquanto acadêmica, e minha escrita enquanto poeta e minha escrita enquanto ativista. Porque me ensinaram e tentaram me convencer disso até hoje, tentam, mas não dá certo, não me convence, de que são escritas diferentes que partem do mesmo corpo. Só que eu estou aqui, ó. Eu sou um corpo apenas que escreve nesses três lugares. E esses três lugares, eles fazem parte do meu modo de pensar o mundo, de pensar as coisas na academia, na minha pesquisa. Então, eu decidi que eu ia criar um manifesto de linguagem na tese, que eu iria propor, além de uma proposta de pesquisa, uma proposta de escrita também, que me permitisse escrever mesclando todos esses lugares que me compõem. Eu achei que o meu orientador ele não ia aceitar, mas ele aceitou, porque não tinha jeito. Porque se eu falo que eu vou fazer. Então não tem como, não tem muita saída, entendeu? Tem que me convencer. Se me convencer de que não pode, aí sim. Mas enquanto eu tiver argumento, aí pode sim. Porque tem que ter um argumento maior do que aquilo que eu estou oferecendo. Então, eu construo a minha tese a partir de um projeto de linguagem, que eu tensiono essa linguagem acadêmica, eu mostro as suas falhas enquanto linguagem, porque linguagem é construção social, né? A língua é uma instituição social. Se a gente for pegar os estudiosos da linguagem, o próprio Saussure, por exemplo, e tal, a língua é uma instituição social. Então, a língua envolve poder. E se a língua envolve poder, a escrita acadêmica é uma prática de poder. Uhum. E como assim todo mundo escreve da mesma forma? Por que que todo mundo escreve da mesma forma? Porque tem uma norma. Se tem uma norma, tem poder. Se tem norma, tem poder. Não que eu acho que a gente tem que fugir os limites do gênero, porque os gêneros é, acadêmicos, os gêneros, eles têm umas regras para poder ser aquilo que eles são. Um texto acadêmico ele precisa ter metodologia, por exemplo. Então, não posso fazer uma pesquisa sem metodologia, nesses aspectos básicos do gênero. Mas agora, o modo como eu vou escrever, isso não tem que ter norma, Não, a sabe? Não tem. feitura, a feitura ela tem que ter, as feituras são diferentes, né? Né? Fazer arroz é diferente, fazer feijão, né? Fazer salgado, né? As feituras são diferentes, né? O que apresenta que tem que ser mudado, né? Porque também não dá para toda ter a mesma carinha, né? Sim, porque se um texto acadêmico ele parece com o outro, é porque tem uma norma e a autoria aceitou essa norma e tudo bem se aceitou, se fez sentido para essa autoria. Mas para mim não fazia sentido. Então eu construo a minha tese com um estatuto da escrita, que eu chamo de estatuto. E está lá na introdução da minha pesquisa, o estatuto da escrita, que eu coloco a raiva, o deboche, a ironia e a poética como parte da minha escrita acadêmica.
explico a partir de teóricas negras por que que eu uso esses elementos e por que isso é importante para mim. A raiva a partir de Audre Lorde, porque ela fala que a gente tem que transformar o silêncio em linguagem e ação e que a gente tem que pegar essa raiva e transformá-la em energia. Porque a raiva para Audre Lorde não é uma coisa ruim, não é algo ruim, é algo que você utiliza para relaborar a sua prática, a sua vida. Então, eu parto desse pressuposto da Audre Lorde, de que a raiva, escrever, como se diz no ditado, na força do ódio é tudo melhor, tudo flui melhor, mas esse ódio não é o ódio branco, que a gente já está acostumado a ver na sociedade, um ódio colonial, não é esse ódio, é uma indignação em relação à vida social. Então, eu escrevo o meu estatuto pautado na raiva, mas eu sou muito poética, eu sou muito cordial, então a minha raiva ela não é assusta, não. E eu criei essa possibilidade de escrever a minha tese com uma outra linguagem que seja a minha. Eu trago a questão da performance pela escrita, porque eu faço performance com o corpo, com os poemas. Mas como que seria uma performance pela escrita, em que eu posso trazer aquilo que eu faço com o meu poema numa apresentação? O que que eu posso fazer na minha tese que me permite fazer uma performance? Então, eu coloco em todos os questionamentos sobre o cânone literário, eu coloco uma gargalhada, porque o nome da tese é Da Encruzilhada, a Palavra Pensante, a Poética Epistêmica de Miriam Alves. Então, se é da encruzilhada, tem uma epistemologia de Exu ali, operando naquele trabalho. Tem, e tem. Eu assumo isso ao longo do texto, principalmente pelo caráter das produções, dos romances de Miriam. Eu não sou um bandista e nem candomblessista, mas eu pego essa epistemologia como possibilidade de escrita, mesmo não sendo da religião, da espiritualidade, de frequentar esses espaços, mas por conviver com essas pessoas, eu pego isso como possibilidade de escrita acadêmica. Aí tem esse estatuto da escrita, eu trago a gargalhada no meio do texto, aí toda vez que eu questiono é assim, o primeiro questionamento é uma gargalhada, o segundo questionamento são duas gargalhadas, como se fosse notas de rodapé no meio do texto. E eu for fazendo, aí chega em sete, eu conto, tem que ser sete ou múltiplos de sete, tem que ser assim. Então, eu acho que eu estou no número 21 da, das gargalhadas no meu texto. E é toda vez que eu questiono o cânone. E também eu pego algumas questões da linguagem, por exemplo, que a gente está acostumado, que a gente, enquanto sujeito negro, a gente acostuma, como se isso fosse normal. Por exemplo, toda vez que a gente cita um intelectual negro na pesquisa, a gente coloca intelectual negro, para até marcar esse lugar diferenciado. Mas o branco continua sendo norma. Então, em vez de racializar o negro, eu racializo o branco. Aí não falo intelectual negro, em hipótese nenhuma. Eu falo, o intelectual branco Foucault, em tal obra, fala isso, isso e isso. Então, eu trago isso. A pesquisadora fulana de tal fala isso e isso. E se é muito canônico, eu coloco em nota de rodapé. Porque todo mundo já está cansado de saber, não precisa estar no meu texto se é canônico. Aí, olha como que as posições de algumas epistemologias, de algumas produções no texto gera conflito, porque alguns professores achavam que não poderia colocar, por exemplo, o Foucault em nota de rodapé. O cara já morreu, gente, ele não vai reclamar. Por que que eu não posso colocar Foucault em nota de rodapé? Se eu estou explicando, se eu estou referenciando, e também da crítica literária brasileira, eu coloco grandes nomes em nota de rodapé. Grandes nomes que estudam também literatura negro-brasileira, negra-brasileira, eu coloco. Porque, para mim, e também mostra as falhas também das produções, porque aquele que produz a teoria deixa atravessar um pouco da sua racialidade ou da sua colonialidade nessas produções. Então, quando eu utilizo e modifico os lugares dessas vozes no meu texto, eu não dou centralidade para elas. Eu dou centralidade para
epistemologias negras que eu estou alinhada também, né? Que me faz sentido. Porque não é porque a epistemologia é negra, vai me fazer sentido e vai ser coerente com aquilo que eu estou fazendo na minha pesquisa, né? Porque a gente tem produzido muito e as nossas perspectivas de produção são múltiplas, né? E que bom que são múltiplas. Tem, Então, tem. então eu tenho feito isso, sabe? Essas pequenas tensões na escrita acadêmica e tenho colocado meus poemas como fronteiras entre um capítulo e outro também. E são poemas que questionam o espaço acadêmico. Esse que eu li hoje está lá na tese. Tem um que eu coloquei também que eu pego um estereótipo que me deram de diaba e assumo o estereótipo de diaba para poder questionar o espaço acadêmico e questionar também o que querem da gente, né, enquanto sujeito, porque a gente só é diaba quando a gente não está se curvando, né? E o poema que eu vou ler agora, por mais que o Plínio não tenha pedido, Eu ia. mas eu já conheço que ele ia me pedir esse poema. É um poema que eu escrevi em 2023 e eu estava lá na UFO presencialmente. Eu escrevi assim: se me demonizam, eu, a diaba, gargalho diante do caos. Brinco de escurecer a nitidez do absurdo, de quem diz que me ensina quanto me machuca, desorientando-me para que eu não alcance os seus privilégios, de não serem a cor do pecado, de não ser o marginalizado, de não ter seus filhos arrancados do mundo sem tempo para se despedir. Eu, a diaba, finjo e finjo. E mesmo sendo poeta, a minha dor não vira poesia a ser lida nas universidades. Ah, o meu corpo sobreviveu ao descobrimento e vem suportando o descumprimento de quem jurou ensinar, mas quer escravizar. Eu, a diaba, leio, reescrevo, padeço. Quem dera eu tivesse a força de retroceder a rotação da Terra e não estar aqui, neste lugar que não é meu, mas que me quer sua, não como um pensante sujeito, e sim como um objeto decrépito, que sustenta lavouras inteiras de ego de algodão. Então, esse poema eu escrevi nessas circunstâncias. E poema, para mim, ele é emoção, mas ele também é razão, né? Porque eu acho que quem separou razão de emoção foi o Ocidente. Para a gente, isso está tudo atrelado de alguma forma, razão e emoção, elas não se dissociam. Então, quando eu escrevo o poema, eu estou pela minha razão e também estou pela minha emoção. É um ato pensado, mas também é um ato sentido. E a poesia, ele serve, tem, tem servido esses longos anos, né, desde 2014, para sobreviver mentalmente, epistemicamente nesses espaços. Legal. Querida, pedir uma licença para você agora para poder a gente poder fazer falar sobre outros livros, né? Mas eu quero voltar, vamos voltar nessa conversa que está extremamente produtiva e fazer essa nossa estante preta, né? Que sempre é importante. O primeiro livro de Wanda Machado, Contos Míticos Afro-Brasileiros, Malê Editora. Wanda Machado, ela é educadora, pesquisadora, de cultura afro-brasileira, apresenta uma obra, né, essa coletânea de narrativas míticas que emerge da tradição oral dos terreiros e da cosmovisão africana e afrodiaspórica, né? A autora, ela alia a orilitura, oralidade e literatura, a escrita criando um estilo que evoca a fala das contadoras de histórias sem perder a literatura. Os contos são acompanhados por comentários, vocabulários de Yorubá, referências históricas, que torna acessível aos leitores e educadores.
Os contos, eles falam de mito da criação, Itãs, dos orixás, histórias protagonizadas por mulheres negras, né? Essa obra é importante, é interessante, é uma linguagem envolvente, né? É uma obra que reivindica o lugar de literatura negra como fonte de saber, beleza e resistência. É, né? A leitura é essencial para nós, todas e todos. Contos míticos afro-brasileiros, Wanda Machado. O próximo é O Segredo de Curupira, de Fabiano Moraes, ilustrações Tiago Amormino. Fabiano é um escritor também educador capixaba que apresenta nessa obra uma narrativa curta e simbólica que articula a mitologia indígena com a consciência ecológica e saberes tradicionais, né? Um livro 28 páginas, ele propõe uma reflexão sobre a sustentabilidade, respeito à natureza e diversidade. A obra destaca sua intenção pedagógica e nítida, né? Ela é um texto eficaz que leva os leitores a desejar refletir sobre essa questão da ecologia, da natureza, muito importante. É uma obra que é um exemplo como a literatura pode ser um instrumento também de transformação. O Segredo de Curupira, Fabiano Moraes Maza Edições. E finalizando esse texto, que se quer algo tenha fim, não se cale, do Odson Marcelo, da editora Carline Cainado. O Odson é um escritor crítico militante da causa negra, apresenta nessa obra uma coletânea de contos curtos que exploram com profundidade intersecções de raça, classe, gênero e território. A escrita é marcada por um compromisso ético com a denúncia de violências estruturais, né? Fala de necropolítica, interseccionalidade, afeto e resistência. Essa obra é uma potência, né? Destaca a potência política e estética sendo um exemplo, né? Os contos são curtos, intensos, onde os eleitores ficam com aquela necessidade, aquela vontade de onde vai mais, né? É muito interessante, ele rompe o silêncio histórico, né? Rompe vários outros silêncios. Se quer que algo tenha fim, não se cale. O Odson Marcelo. E é isso, né? Por favor, deixe seus comentários, aquilo que a gente conversou, né? Voltando a Juliana, querida, eu fiz isso, fiz agora esse momento da estante preta, mas com aquela vontade de voltar, e tanto é que me apressei, por quê? Me veio a pergunta, perfeito, você está nesse movimento, faz essa coisa. O que você imagina? O que você espera que quem tiver desse outro lado dessa análise, desse texto, como que é, como, o que que você espera mover com eles? Né? Porque a gente, como escritor, imagina, a gente escreve para um leitor mexer. O que que você quer que mexa nele? Né? O que que você Então, imagina para, mexer? então, para leitores negros, né, pessoas negras como nós, eu espero que eles compreendam as outras possibilidades de existir na academia e também de realizar suas agências epistêmicas sem precisar sufocar com as normas impostas nesse sentido que eles impõem e falam que a gente não sabe escrever porque a gente não escreve como eles. Então, possibilidades. Porque ao mesmo tempo que eu proponho um projeto de escrita, eu também proponho, né, a partir da autodefinição, novas categorias. Eu me coloco para produzir novas categorias em cima do que já existe. Claro, em cima do que a intelectualidade negra já produziu, eu amplio, né? Sou contribuição. Agora, em relação às teorias brancas, eu falo, olha, isso não funciona para nós por causa disso, e eu proponho isso. Ou misturo as teorias, como eu misturei, por exemplo, na minha tese, o Nego Bispo com Eduardo Crizam. Então, misturei duas teorias negras para poder criar uma categoria no meu texto para se pensar literatura
negro-brasileira, a qual eu chamo de literatura afrodiaspórica brasileira, porque eu coloco no contexto de Améfrica. E eu trago para uma questão transnacional, sem excluir a definição proposta por CUT e também a terminologia usada pela maioria de nós, que é a literatura negra brasileira, mas o CUT propôs negro brasileiro. Para mim, essas duas ainda são válidas. Mas para ampliar essas definições já existentes, eu crio uma outra. Não, isso é ótimo e necessário, né? Eu trabalho com isso, faço essa pesquisa. É interessante, porque assim, quanto mais definições, se é sobre esse nosso trabalho, essa escrita de negros e negras que estamos fazendo mostra a nossa diversidade, mostra nossas pluralidades, mostra as várias nossas temáticas, né? E aí tem nomes diferentes mesmo, afro. Sim. Depois eu quero que você esmiuce esse nome, mas é muito interessante para a gente poder atender, porque é interessante isso, e que essas definições, pelo meu entendimento e como eu me sinto também como autor negro, elas não me retraçam, elas me incluem. Eu vejo mais Uhum, camadas na minha escrita, eu fico, olha, que legal, que interessante, que sim. bacana, né? Então, isso Então, eu para acho. esse leitor negro, eu quero ser inspiração e possibilidade, né? Como que eu já faço nas redes sociais, alguns pesquisadores já falam que eu contribuo bastante com eles para lidar com determinadas coisas. E para os leitores brancos, principalmente para os meus professores, eu não estou esperando nada, não, sabe? Eu com paciência. Ótimo, isso, beleza. Beleza. Querida, conte mais desse seu olhar, dessa literatura. Como você repete, por favor, o nome, é novo ainda para mim. Então, eu uso, eu nomeio, autodefino de literatura Tórica. afrodiaspórica brasileira, mas eu pego a questão do afrodiaspórico para ligar a nossa diáspora brasileira ao continente africano, mas coloco o brasileiro para não ter se vinculado ao nosso território, porque o CUT ele apontou lá no seu livro de 2010 que ele tinha um receio com o afro porque afastava, Uhum. né, o negro dessa literatura e se aproximava mais em termos territoriais. Ok, eu fiquei com essa mesma preocupação, então eu falei assim, vou colocar o afrodiaspórico, porque me faz sentido, que é a diáspora africana, que somos nós, no Brasil, e quando eu coloco afrodiaspórica, eu coloco todas as possibilidades narrativas negras que existem no nosso continente americano ou em qualquer outra parte do mundo que seja afrodiaspórico e que, de alguma forma, a gente carrega alguns elementos em comum. Por exemplo, quando eu leio as mulheres negras de outras partes da América Latina, por exemplo, eu vejo que se não fosse o idioma, se tivesse escrito em português, eu ia achar que era uma escritora brasileira. Porque tem temas, tem aspectos que eu, enquanto pessoa negra, eu consigo acessar a interpretação, eu consigo acessar os limites interpretativos daquele texto, a comunicação, a enunciação literária daquele texto. Então, o que nós temos em comum? O passado colonial e a existência numa sociedade colonizada. E isso já gera possibilidades representativas para a gente de diferentes formas, né? Porque este lugar ele não é de percepção, ele não é único, ele é múltiplo, ele é polifônico, somos muitos, são muitas vozes, mas que tem algo em comum nessa experiência que, de alguma forma, o escritor negro, ele coloca no seu texto, de alguma forma. Então, eu só não posso explicar com mais detalhe porque está na tese, então tem que Sim, esperar não, não, não. publicar. Eu tô me controlando. Eu sei, eu estou me controlando. Eu estou me controlando porque. Mais ou Ah, tá. menos, Mas beleza, eu acho isso interessante, vale a pena. E aí, quando você fizer essa apresentação, quando você apresentar essa tese, quer dizer assim, então você vai voltar e vai nos ensinar conto tudo. tudo, com riqueza de detalhes e por extenso. Isso que é. Querida, quero mais um texto seu, por favor, que já está nos nossos finalmente. Eu vou ler um poema que a minha orientadora de doutorado ela ama.
E é um poema que ela, sempre quando a gente encontra, que eu vou declamar algum poema, ela pede que eu declame ele. A minha orientadora do doutorado é a professora Dayana Nascimento dos Santos, que é da Universidade de Playa Ancha. Eu devo a esta mulher muita coisa nesse momento da minha etapa formativa. É uma mulher negra, como eu, há uma diferença muito grande quando a gente encontra mulheres negras orientando na pós-graduação, porque elas não nos sufocam como as outras pessoas normalmente sufocam. Elas nos acolhem epistemicamente de uma forma muito melhor, muito mais humana do que os outros docentes. Então, o poema é uma mulher como eu. Talvez uma mulher como eu estivesse na cozinha do paraíso, preparando quitutes, e na hora de contar a história da criação, o senhor dela se esqueceu, relegou-a ao papel de rascunho de um texto santo que não soube continuar. Talvez nas narrativas nem tão santas de uma história mal contada, uma mulher como eu estivesse organizando os papéis, limpando as penas, servindo chás e que depois sorrindo dizia que era mulher também. Mas as companheiras não ouvia. Agradeciam os chás, as penas e os papéis e gentilmente pedia que, quando terminassem de escrever, que esta mulher como eu limpasse tudo, para que o esposo não reclamasse. Uma mulher exatamente como eu, sentada em uma sala de aula, onde o quadro negro era quase um semelhante, atenta, ouvia as teorias sobre mulheres, aprendendo que somos todas iguais, enquanto milhares de fotos de mulheres brancas se projetavam na tela branca, cuja escuridão era necessária para serem vistas. Aí esse poema ele foi traduzido ano passado pela Afro Revien Literatura, que é uma revista norte-americana. Ele mais 9 poemas foram traduzidos para o inglês e para o espanhol. Depois vocês acompanham lá. Parabéns, querida, parabéns, querida. Então, estamos agora nesse momento final, nessa questão, nesses agradecimentos desse momento de ensinamento. E assim, essa sugestão do que rever no canal, lembrando que a gente ofereceu essa conversa para Maria Aparecida Rita Moreira e para Manuel Francisco Filho. E aí vamos rever essa conversa com ele que nós tivemos, que foi deliciosa, do trabalho que o Manuel está fazendo na região de Sorocaba, forte, junto com o SESC, fez um trabalho interessante também, né? De resgate, e nem muito resgate, mas de apresentação de escritoras e escritores negros. E é isso, querida. Eu agradeço muito sua gentileza, a gente poder conversar, fazer esses aprendizados, querida. Muito obrigado Prazer meu, mesmo. filho. Muito obrigado. É, foi feliz o nosso encontro, nós tivemos um encontro assim, num evento aqui em São Paulo, né? Da Marcelina, da Carol Dandara. E aí eu tive o prazer de conhecer a Juliana e até que enfim consegui trazê-la aqui, Finalmente. para trazer aqui, já colaborou com nota de esclarecimento por escrito, mas aí está ao vivo, né? E em cores. Juliana, muito obrigado, agradeço muito sua gentileza, agradeço mesmo. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Foi um prazer contribuir com notas de esclarecimento. Valeu mesmo. Beijos. Obrigado. Agradeço a todos e todas. Bora lá. Vidas negras importam. Até.